tarde, Avenida Paulista. Só tem uma diferença entre mim e aqueles que estão presos politicamente hoje. É que não teve tempo de Alexandre de Moraes me pegar, porque ele me selecionou para ser investigado. Graças ao meu bom Deus, o jornalista Glenn Greenwald explanou esse plano de me colocar na cadeia, e eu pude prevenir e alertar a todos sobre essa maldade contra mim, uma pessoa inocente. E na falta de encontrar algum crime, queriam me prender por uma foto que eu tinha segurando um blog argentino, a bandeira de um blog argentino. E assim eu começo. Como a maioria de vocês, eu sou um cristão. E como a maioria dos brasileiros, a minha régua é Jesus Cristo. Todo bom cristão busca aprender a perdoar. E como o cristão é ensinado a perdoar? Através da empatia, através da capacidade de se colocar no lugar do outro. A empatia é o oposto da psicopatia. O psicopata, ele não sente remorso. O psicopata não tem piedade. O psicopata é incapaz de se colocar no lugar do outro. Um psicopata é capaz de jogar velhinhas em uma cadeia por anos, apenas por capricho pessoal. Um psicopata é capaz de separar uma mãe dos seus 2 filhos sem qualquer remorso, como tem sido feito com a senhora Débora Rodrigues dos Santos. Um psicopata é incapaz de analisar um recurso de uma pessoa doente na cadeia e infelizmente ele vira óbito, como é o caso do querido Clezão. E aqui eu peço uma salva de palmas para suas 2 filhas e a sua viúva, que estão aqui segurando uma faixa. Obrigado. Um psicopata é capaz de jogar um homem inocente para ser torturado por mais de 6 meses, nas condições mais desumanas possíveis, na tentativa de forçá-lo a intervir, a inventar mentiras contra os seus amigos e colegas de trabalho, como foi feito com Felipe Garcia Martins. Diante desse cenário, hoje, o que mais me intriga, nem é tanto o que motiva o Elon Musk a lutar para manter o X no Brasil, mas sim o porquê Alexandre de Moraes se expõe tanto para acabar com a liberdade de expressão no país. Seria porque o X é uma ferramenta poderosa para denunciar para o Brasil e o mundo todos esses abusos, excessos e ilegalidades que o Alexandre tem cometido? Seria porque o Alexandre está comprometido a sufocar o sentimento patriótico e conservador que Jair Bolsonaro despertou no coração de milhões com a ajuda das redes sociais? Meus amigos, a liberdade de expressão, ela ajudou a moldar as nações livres do mundo. E também no mundo inteiro ela está sob ameaça. Alexandre de Moraes, ele empunha o martelo da justiça como se fosse a sua espada pessoal. Ele usou essa espada para calar vozes dissidentes, forçando jornalistas como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, Leandro Ruschel, Luiz Ernesto Lacombe e muitos outros ao exílio. Ele usou essa espada para tentar calar advogados, políticos e até juízes, como a doutora juíza Ludmila Lins Grillo e muitos outros influenciadores que desafiaram as narrativas oficiais. Ele também tentou, mas não para por aí. Ele persegue grandes veículos de imprensa, como é o caso da Gazeta do Povo, a Jovem Pan e a Revista Oeste, contra quem ele mandou seus assessores usarem a criatividade para incriminar jornalistas inocentes. Foi assim até mesmo com a Folha de São Paulo, veículo de imprensa tradicional, proibido de divulgar uma entrevista com um preso político. Encaminhando para o final, talvez seja por isso que Elon Musk, o bilionário da tecnologia, não recua, porque ele entende que a batalha é pela liberdade de expressão, e ela transcende questões econômicas, vai além dos interesses financeiros, é uma luta pela preservação dos valores fundamentais.
Tem alguém passando mal ali? Se puderem dar uma atenção na reta do meu braço aqui, 50 metros adiante. Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Fora Xandão! Pastor, o Michael Schellenberg está aqui embaixo, jornalista. Vamos dar um jeito. Encaminhando para o final, meus amigos. A pergunta que fica não é o porquê o Moraes quer banir a rede social, mas até onde ele está disposto a ir para controlar o discurso, para impedir que a sociedade se expresse livremente. O que é que se esconde por trás de um homem que se julga o dono da verdade? Quais são os reais interesses de quem se coloca como editor de todo o país? O que o Alexandre de Moraes, afinal, tanto teme? Seria a vontade das massas? A irreverência da crítica humorística? Ou talvez a mais poderosa força humana? A incontrolável capacidade de contestar o que lhe é imposto? Diante desse cenário, as palavras do Elon Musk, soltas na internet, fazem parte de uma resistência silenciosa. Um lembrete de que, por mais que forças tentem silenciar o mundo, sempre haverá aqueles dispostos a falar, a questionar, a desafiar. E todos nós precisamos estar nesse grupo. Como disse o expoente Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta que os bons silenciem, e nós não vamos nos calar. Os parlamentares brasileiros devem se organizar para tomar medidas efetivas contra esses crimes contra a nossa Constituição. O que está em jogo, meus amigos, não é dinheiro, mas sim a essência da liberdade. Cada um de nós aqui, nós temos o mesmo espírito do Elon Musk. O desejo de lutar pela liberdade, mesmo correndo o risco de sofrer injustamente por isso. Todos nós preferimos perder tudo que temos do que no futuro olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer para eles que nós vivemos numa ditadura, porque no momento decisivo os seus pais optaram pela neutralidade, pela omissão. Prezado presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, preste atenção nas minhas palavras. Nós preferimos as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Diante disso, eu convoco todos vocês, e em especial os parlamentares aqui presentes e todos aqueles que estão nos assistindo, para se posicionarem em favor de 4 bandeiras. E eu quero ver a reação de vocês para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com a população. Número 1, fim da perseguição dos inocentes e das prisões políticas. Número 2, anistia para todos os presos políticos. Número 3, o encerramento de todos os inquéritos ilegais derivados do inquérito do fim do mundo. E número 4, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes por invadir as competências do Legislativo e atentar contra os direitos fundamentais e violar as cláusulas pétreas da nossa Constituição. Alô Brasil, 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 Brasil. Só assim podemos pôr fim a uma série de maldades que vem sendo cometidas no nosso país em nome da democracia. Só assim podemos restaurar a normalidade institucional e política do nosso país.
A lei deve ser instrumento de justiça, não a espada de um psicopata. Obrigado, meu bom Deus. Obrigado, pastor Silas Malafaia, pela oportunidade. Obrigado ao meu pai Jair Bolsonaro por essa luta infame. Obrigado, Elon Musk. Thank you very much for all that you are doing in favor of the freedom of speech, not only in Brazil, but in the whole world. A vitória é nossa. O que nós precisamos apenas, confiem no que eu vou falar, o que nós precisamos apenas é ter no coração Deus, pátria, família e liberdade. Brasil acima de tudo! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, Paulista! Boa tarde para quem ama e luta pela liberdade, não fica sentado no sofá. Levanta a mão quem está aqui para lutar. Eu estou aqui como cidadã, como parlamentar, representando milhões de brasileiros e também como uma pessoa temente a Deus, fiel a Deus, como os senhores e as senhoras que estão aqui. E quero dizer que exatamente por ser fiel a Deus, é que eu não aturo tortura, perseguição e censura. Fora censura! Agora, pessoal, nós estamos aqui com o presidente Bolsonaro. Uma salva de palmas para ele. E eu estou com ele há muito tempo, desde 2014. Sabe por quê? Porque além dele ser um homem temente a Deus, ele é leal a Deus e leal ao povo brasileiro. Leal aos senhores e às senhoras que estão aqui. E é por isso que nós temos que lutar para fazer valer a nossa Constituição. Eu fui procuradora 24 anos, sou uma pessoa que conheço a lei. Exatamente por isso, eu não posso aceitar os desmandos que estão acontecendo nesse país. A nossa Constituição sendo rasgada todos os dias. Inocentes, condenados, sem o devido processo legal. Pessoas presas, 14, 17 anos de condenação, apenas porque estavam ali se manifestando, perto do Congresso, perto ali da esplanada. Se alguém depredou prédio público, que pague por isso, mas que não seja julgado no Supremo, que não tem competência. E muitas pessoas que nem estavam lá, totalmente inocentes, como a Débora, longe dos seus filhos. Nós temos que lutar. Vamos dar um grito de liberdade. Nós temos que exigir o cumprimento das leis e da Constituição para qualquer brasileiro. Não existe ministro acima da lei e da Constituição. E nós temos agora no parlamento mais de 150 deputados que já assinaram o pedido de impeachment, que será entregue na segunda-feira. Nós temos 31 senadores já confirmados, favoráveis ao pedido de impeachment. E o que é que nós queremos? Nós queremos que o Rodrigo Pacheco receba esse pedido e distribua para ser analisado como manda a lei. E agora, meus colegas deputados e deputadas, nós vamos obstruir os trabalhos. Nós vamos parar a Câmara de Deputados. E os senadores hão de parar também, o Senado Federal, porque nós temos dois poderes unidos, executivo do Lula ladrão e o Supremo do Xandão, hoje unidos contra o povo e contra o Congresso. E é por isso, meus colegas, que está na vez do Congresso se levantar. Nós vamos obstruir todos os trabalhos, até que o Rodrigo Pacheco receba o pedido de impeachment. E nós vamos lutar pela anistia. Nós vamos votar a anistia dos presos políticos, dos perseguidos políticos, que são pessoas comuns do povo. Tem até deputado preso, tem jornalista exilado, sem passaporte, com as contas bancárias também bloqueadas.
Meus amigos, nós não podemos aceitar. Nós temos a liberdade correndo dentro das veias, no nosso sangue. O nosso sangue é um sangue de um povo livre. E para encerrar, eu vou dizer para vocês uma coisa. Para encerrar, nós estamos aqui com o Michael Schellenberg, esse jornalista que revelou os abusos de autoridade do Xandão, revelou para o mundo e vai revelar muito mais. Para encerrar, minha gente, eu vou dizer para vocês um bordão tão usado por aqueles que diziam odiar a censura, que diziam combater a censura, e hoje aplaudem o Xandão e querem nos calar, deputada Júlia, ministro Romão. Eu vou falar para vocês: Pai, afasta de mim esse cálice. Fim da censura, fora Xandão. Brasil! Boa tarde, Brasil! Brava gente! Ou ficar, ou morrer pelo Brasil. Meus irmãos, a liberdade é um dom divino, pastor Silas, que está acima de qualquer lei dos homens. E aquele que infringe a nossa liberdade será punido com a mão divina. Mas eu quero falar agora que a coragem é a melhor das qualidades, Jair Bolsonaro, presidente, meu eterno presidente. Graças a você eu estou aqui. A coragem é a melhor das qualidades, porque ela garante todas as outras. E por causa de um covarde nós estamos aqui hoje. E o nome dele é Rodrigo Pacheco. Não pode o poder de decisão ficar na mão desse homem. Não pode prisões políticas continuarem. Não pode abolirem o Estado democrático de direito, usando a Constituição e as nossas leis. Por isso, eu vou lutar até o meu último dia de vida pela anistia dos presos políticos, pela liberdade, porque eu não fui eleita para ser capacho de ministro do STF que não tem voto popular. Eu não fui eleita para ser amiguinha dos inimigos da liberdade e do povo brasileiro, para dar tapinha nas costas. Eu fui eleita para garantir um futuro para as crianças desse Brasil, para minha filha de 4 anos e para o meu bebê de 11 semanas que está dentro do meu ventre. E é por eles que eu vou lutar, e por cada um de vocês que eu encontro na rua e dizem: não desista, eu não vou desistir. E eu tenho certeza que cada brasileiro de bem estará ao nosso lado, ao lado dos guerreiros da nação. E Alexandre de Moraes tem que cair. O chefe da polícia de Stalin se chamava Beria. E sabe o que ele falava? Mostre-me o homem e eu te darei o crime. É exatamente isso que Alexandre de Moraes faz. Persegue pessoas inocentes e protege quem deveria ser punido com rigor da lei. Não existiu tentativa de golpe, e eles sabem disso. É só uma narrativa para tentar punir o maior líder que esse país já viu, Jair Messias Bolsonaro.
Obrigada e fiquem com Deus. Acreditem no Brasil. Presidente, uma frase que o senhor repetiu inúmeras vezes e para mim ficou gravado é: ah, se o povo soubesse o poder que o povo tem. Presidente, olhando para os dois lados da Avenida Paulista, eu acho que hoje a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza: o povo hoje sabe o poder que o povo tem. Nesse exato momento, lá em Brasília, perto da quadrilha do crime organizado, eles estão fazendo um desfile do 7 de setembro. Nesse carro de som, aqui, tem mais pessoas do que no desfile do ladrão. O momento que durante tantos anos era celebrado como o evento mais patriótico do Brasil, hoje está esvaziado. O povo do Brasil decidiu comparecer em outro lugar. O povo patriota do sangue verde e amarelo hoje, de todos os cantos do Brasil, decidiram estar aqui na Paulista, porque é aqui que a batalha pela nossa democracia, pela liberdade de expressão, pelo futuro dos nossos filhos, está sendo travada. E é aqui que a gente vai reverter esse processo de ditadura que está sendo instaurado no Brasil. Nesses últimos 4 anos, eles fizeram de tudo para que cada um de vocês decidisse não sair de casa. Fizeram de tudo para colocar medo nos seus corações. O que eles não sabiam é que o povo finalmente entendeu o poder que o povo tem. Nós estamos aqui hoje representando não apenas uma luta pela liberdade de expressão e pela democracia no Brasil, presidente. E o senhor é um grande causador disso. O Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro. O mundo está assistindo o que está acontecendo aqui. Aqui é o único país do mundo onde 1 milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia, liberdade de expressão. A nossa liberdade está em jogo, mas nós não vamos desistir. Mas o foco, presidente, e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje. O foco agora, e eu digo mais, pela primeira vez nesses últimos anos, eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação. Nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador. Nós tivemos nos últimos meses a divulgação do Twitter Files, a divulgação das conversas criminosas do Alexandre de Moraes. Nós tivemos, nas últimas semanas, o mundo inteiro ficou sabendo que o Brasil é uma ditadura e está acompanhando. Nós temos aqui nesse caminhão o nosso jornalista internacional, Michael Schellenberger, que tem sido um herói na divulgação do que acontece no Brasil. Uma salva de palmas para ele. Nós temos agora nesse caminhão uma equipe que foi enviada por Elon Musk para passar ao vivo no Twitter o que está acontecendo aqui. O Brasil é hoje um farol de esperança para o resto do mundo. E isso aconteceu, presidente, porque o senhor nunca desistiu. Isso está acontecendo hoje e o mundo será eternamente grato, porque todos os ataques que vieram contra o senhor, ao invés de se curvar, você ergueu a cabeça e não desistiu por nós. Mas o foco, meus amigos, o foco agora está no Senado. São senadores que devem nesse momento erguer a tocha da liberdade e manter acesa a nossa democracia. Nós temos agora nesse caminhão verdadeiros guerreiros do Senado. Mas cadê o resto? Até o momento
nós temos 31 senadores que se posicionaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 31. O que está acontecendo com os outros 50 senadores? Onde estão os senadores que juraram defender a nossa Constituição? Onde estão os senadores que se comprometeram a defender as nossas liberdades? Pois eu digo para vocês qual é a nossa missão. Nós vamos cobrar de cada um deles. Nós vamos transformar a vida deles em um inferno. Nós não vamos dar paz a quem se vender para essa ditadura. As eleições desses senadores estão logo ali na esquina. Daqui 2 anos, eles terão que sair às ruas pedindo voto. Mas nós vamos lembrar todo o povo brasileiro quais senadores se posicionaram ao lado da democracia e quais senadores se posicionaram ao lado do Xandão ditador. E esses nomes jamais serão esquecidos. Eles estão deixando o Brasil, ou o Brasil está virando uma Venezuela, ou é a Venezuela que está virando o Brasil. Hoje não dá nem para saber. Hoje, antes nós falávamos, do jeito que está o Brasil vira uma Venezuela. Hoje o venezuelano está falando, do jeito que está a Venezuela vira um Brasil. Mas eu tenho certeza, presidente, que com a sua garra, a sua liderança, nós não vamos desistir. Vamos sim cobrar os nossos senadores. Vamos jamais desistir da nossa liberdade. E agora, para concluir, como eu gosto de fazer, presidente, já que agora o mundo inteiro nos acompanha, uma mensagem para o mundo, para que possa ser divulgada. These people that you see here are freedom-loving people who will never give up on our freedom, who will never give up on our rights. We will never bend our knees to no dictator. We will fight for our democracy no matter what cost. Brazil is now a beacon of hope for every single person who loves freedom and democracy in the world. Learn from Brazil. This is how we fight dictatorship. This is how we fight for our rights. And we will never give up. Thank you. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Brasil, 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 Brasil. Amém. Boa tarde, Brasil. Hoje não há o que comemorar, porque não há independência sem liberdade. Hoje o mundo inteiro está com os olhos fixos no nosso país, porque aqui está o juiz mais tirânico do mundo, chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preço para poder silenciar e calar e impedir que nós saibamos a verdade. Quando ele derruba o X, o antigo Twitter, ele impede não somente a nossa voz, mas impede todas as vozes. Eu quero agora, por gentileza, que vocês façam 10 segundos de silêncio absoluto. Fiquem em silêncio, por gentileza. É isso que Moraes deseja para o nosso país. Mas o que ele reverteu foi milhões de brasileiros na rua dando um grito pela nossa liberdade. O ministro Alexandre de Moraes deveria ser chamado de mimado de Moraes, porque se você fala contra ele, ele te coloca na cadeia. Se você fala algo que ele não gosta na internet, ele derruba a rede social. E se você usa, ele te multa na rede social. A covardia é a maior arma do tirânico.
mas se tirar a toga do Alexandre de Moraes, não sobra nada. Com seu pulso firme, ele condena uma mulher por 15 anos de cadeia, porque escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua. Mas com seu pulso frouxo, ele não tem a mesma coragem de combater o crime organizado como a organização criminosa, o PCC. Com seu pulso firme, ele derruba redes sociais de parlamentares, porque ele discorda da sua opinião. Mas com seu pulso frouxo, ele não vai atrás daqueles que têm mentido, que têm manchado a imagem do nosso país, como Luiz Inácio Lula da Silva. Com seu pulso forte, ele multa pessoas que usam VPN e usam Twitter. Mas com seu pulso fraco, ele não consegue impedir sinal de celular nos presídios do nosso país. Ele, com seu pulso frouxo, nunca fez nada contra o seu colega de Suprema Corte, Gilmar Mendes, que afirmou, e eu concordo com Gilmar Mendes, que o PT instaurou uma cleptocracia no Brasil. Nada fez contra ele mesmo, que disse que o PT roubava milhões. Eu, por muito menos, estou sendo perseguido porque eu chamei o Lula de ladrão. Eles me propuseram um acordo: ou você deleta todos os vídeos que você chama Lula de ladrão, ou nós iremos seguir com o processo. É claro que eu disse não, porque eu não me curvo a ditador de toga e nem de 9 dedos. Presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pressão nenhuma irá funcionar. Cada homem decide o legado que quer deixar aqui nessa terra. Pelo visto, Pacheco escolheu da covardia. Os homens do passado teriam vergonha de você, Pacheco. Os homens do presente sentem vergonha de você, Pacheco. E nós asseguraremos que os homens do futuro também sintam vergonha de você, Pacheco. Paute o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seu covarde. E o resto nós faremos nas ruas, faremos nos plenários e no Congresso. Será a primeira vez em 200 anos que nós iremos impeachment o ministro da Suprema Corte, e começaremos com Alexandre de Moraes. Uma pessoa que não teve um voto não pode decidir a nossa liberdade e o futuro dessa nação. Eles se vestem com uma embalagem de democracia e Constituição. Mas quando que Moraes ou Pacheco aplicaram o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo? E por fim, se o presidente Lira deseja ter os votos da direita para o seu candidato à presidência da Câmara, que paute ainda esse ano a anistia para os presos políticos. Se um bandido é descondenado e assume a presidência da República e tem a sua liberdade, quanto mais baderneiros também merecem ter a sua liberdade.
a todos os presos políticos, desde Daniel Silveira, aqueles que recentemente estavam na cadeia, como Felipe G. Martins, e as várias famílias que estão sofrendo, porque os seus familiares estão injustamente com penas desproporcionais na cadeia, por mera vingança jurídica de Moraes, a quem é de direita. Nós queremos dizer para vocês que vocês não estão sozinhos, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, bem-aventurados que choram, porque toda lágrima um dia será secada pelo nosso Senhor. Eu não tenho dúvidas que Deus continua com os olhos abertos para a nossa nação. Você que está aqui é muito importante para esse país. Você que está aqui faz parte da mudança e da história desse país. Que nós um dia morremos, talvez sem ver o futuro prometido, mas você fez parte disso. A Bíblia diz que não precisamos temer o amanhã, pois só dele pertence o amanhã. Eu tenho aqui algumas pessoas para poder agradecer. A primeira delas, ao Elon Musk, que poderia estar lucrando com o Twitter no Brasil, mas mostrou que não é um homem de preço, mas é um homem de valor. E o segundo homem, que está aqui ao meu lado, que contra ele não tem um que presta. Esse homem resgatou o verde e amarelo. Jair Bolsonaro resgatou e foi o trator pavimentador que mudou o nosso país. E nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Não será morte, não será juiz, não será nenhum presidente ditador que irá nos parar. Coragem, Brasil, coragem, porque até a brasa mais quente um dia irá se esfriar. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Muito obrigado. Magno Malta! Boa tarde, Brasil! É paradoxal, no dia da independência, nós não temos nada a comemorar. No dia da independência, estamos cá, Jair Bolsonaro, a lutar pela nossa liberdade. Ontem, dia 6, quando Jair Bolsonaro, de forma covarde, recebeu a facada e o Brasil chorava, eu olhando ali a chegada do Flávio, do Carlos, do Eduardo, que fez uma grande palavra aqui. Eu me lembro, Jair, que eu entrei na UTI assim que acabou sua cirurgia. Entrei com seus 4 filhos. Você estava apagado. E eu fiz uma oração a Deus. Em seguida você abriu os olhos e você disse: eu estou triste. Bolsonaro, chega aqui. A sua palavra, desacordado, você abriu os olhos, desceu uma grande lágrima no seu olho. Eu não sei se os meninos estão aí, o Carlos, o Eduardo e o Flávio, que estavam comigo. Se tiverem aí, subam aqui. Nós oramos dizendo o seguinte: Deus, o Brasil não pode ficar órfão dele agora. Que o anjo da morte bata em retirada. Ele abriu os olhos
e desceu uma grande lágrima nos seus olhos, e você disse: infelizmente, amanhã eu não poderei estar no desfile de 7 de setembro, que fiz ao longo de toda a minha vida, em busca da liberdade. Você agradeceu as enfermeiras, os médicos, queria ver sua filha Laura, não queria que ela ficasse órfã, e dormiu, só sabe quando chegou em São Paulo. Mas eu quero dizer a vocês que ontem, quando ele recebeu a nova vida que Deus lhe deu, ele vem hoje a Paulista, agora Bolsonaro, concretizando a sua profecia, que um povo que não conhece liberdade vai sofrer as dores do comunismo. E nós estamos diante de um quadro em que o país vive um consórcio de perversos. Consórcio de perversos. A Suprema Corte do Brasil, conjuntamente com o Executivo que aí está, e eu sei porque não deu ninguém em Brasília hoje. Eu sei porque estava vazio. O Brasil está dividido. O Brasil polarizou. Tem um lado, tem outro lado. Não. Se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília hoje, e os outros estarão aqui. Mas não está dividido. O único dia que o Lula vai conseguir lotar um ambiente é no dia que as urnas criarem perna. Sem perna elas não andam. Chamar a atenção dos senhores, e gostaria de que os senhores gritassem: presente, presente. Clezão, Clezão, presos no dia 8, presos no dia 8, exilados, presos. Eu quero ouvir só os senadores que estão ali. Senadores que estão a favor do impeachment de Moraes, digam presente. Digam presente. Digam presente. Ali eu não posso dizer o nome, porque tem mais de 30 a favor do impeachment. Agora, os grandes jornais, a velha imprensa, já deu conta do que eles fizeram. Eles participaram para que tudo isso ocorresse, e agora eles estão pagando pelo que ajudaram a fazer. Sou solidário à Folha de São Paulo, sou solidário ao Estadão, e nós avisávamos: não virá só para nós, virá para todos. E agora a gente vive a censura coletiva no Brasil. Quando a conversa macabra apareceu, a conversa macabra dos assessores de Alexandre de Moraes apareceu, de repente o Conselho Nacional de Justiça deu de ombro, a Suprema Corte deu de ombro, mas eles cooperaram muito com o Brasil. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes, que não tem o mínimo de sentimento, nós viemos às praças para dizer: ministro, eu, muito de forma particular, eu sabatinei, eu te sabatinei, e não tem uma palavra sua na sua sabatina que foi verdade. Você mentiu ao Senado, é o fato mais determinado que eu já conheci, para que Vossa Excelência seja impeachmentado por aquela casa. Agora me dirijo ao presidente Pacheco. Presidente Pacheco, presidente Pacheco, é a sua hora, pode ser a sua redenção. Você precisa colocar o rito que vai receber dia 9,
das mãos da oposição, dos guerreiros deputados e senadores, para que nós possamos responder ao povo brasileiro de uma forma jurídica com aqueles que atropelaram a Constituição, que desrespeitaram a nossa lei, àqueles que pisaram e cuspiram no texto constitucional. Um país sem Constituição, não existem três poderes, não existem três poderes harmônicos entre si, não há harmonia, existe um poder, o poder do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre diz, o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Não, Alexandre é o CEO, ele é o CEO de um consórcio de perversos, CEO de um consórcio de perversos. E eu quero encerrar dizendo a vocês, não percam a esperança, porque quando Deus dizia a Israel, estou contigo, levantava os inimigos de Israel, para que se levantassem contra Israel na guerra, Deus estava com Israel. Levante a sua mão comigo, levanta a mão, diga: Deus, eu creio, está conosco, a liberdade é o bem maior, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. O Brasil acima de tudo, o Brasil acima de tudo. Que Deus abençoe o Brasil e que nós, senadores, não nos acovardemos, não nos acovardemos, que nós, senadores, sem ódio, sem medo, nós possamos impeachment esse ditador, CEO de um consórcio de tiranos que tem nesse país. Fiquem com Deus! Tarcísio de Freitas! Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil! Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil! Estamos no dia hoje extremamente importante. Temos a oportunidade não de assistir à história, nós temos a oportunidade de construir a história, nós temos a oportunidade de construir o caminho. Hoje é um dia importante, o dia da nossa independência. E no passado, aqueles que lutaram pela nossa independência, aqueles que declararam a nossa independência, aqueles que com sangue, suor, garantiram a nossa independência, nos deixaram um legado, nos deixaram uma herança, um direito inalienável, o direito à justiça, o direito à liberdade. A liberdade tem que ser uma árvore frondosa, e essa árvore dá frutos. Frutos dessa árvore são a democracia, a livre iniciativa, a prosperidade. Se essa árvore morre, os frutos morrem. Se os frutos morrem, morre o nosso futuro. A gente não pode deixar o nosso futuro morrer. Se vocês estão aqui, é porque vocês não vão topar deixar o futuro morrer. Nós não podemos perder aquilo que é mais caro para nós, a nossa liberdade. Quanta saudade eu tenho do período do presidente Bolsonaro. Quem está com saudade do Bolsonaro aí? Naquele tempo, nós passamos por várias reformas. Nós passamos pela reforma da Previdência, pelo marco do saneamento, pela independência do Banco Central. Nós passamos pelo marco das startups, nós passamos pelo marco da cabotagem, pelo marco das ferrovias. Eu não vou ter capacidade, memória, para lembrar tudo que foi feito. Eu não vou conseguir lembrar de como cuidaram das pessoas com auxílio emergencial, quantos empregos foram salvos com benefício emergencial. Naquele período, estados e municípios tiveram o maior superávit da sua história, desde 91.
Naquele tempo, as contas estavam ajustadas. Naquele tempo, fizemos superávit e os impostos caíram. Obras foram concluídas, ferrovias foram concluídas. E eu me lembro, presidente, de cada uma delas. Eu me lembro de estar com o senhor na Ferrovia Norte-Sul. Eu me lembro de estar com o senhor na Ponte do Abunã. Eu me lembro de estar com o senhor em Santa Filomena, na 116, Rio Grande do Sul. Agora, o mais interessante, e é uma coisa que é para ficar aqui: quanta crítica o presidente recebeu naquele período. Quantas vezes foi maltratado, foi injustiçado. E mesmo assim, nunca transigiu com a liberdade. Jamais tirou do ar qualquer veículo que fosse. Tem uma diferença da nossa postura para a postura dos outros. Hoje nós estamos aqui, de novo na arena, de novo, por uma devoção, por uma causa. Nós estamos aqui para fazer a diferença, por uma causa justa. E a nossa causa hoje aqui é a liberdade. A nossa causa hoje aqui é a anistia para aqueles apenados de forma desproporcional, de forma cruel. Anistia? Sim. E alguém pode achar, estão falando de anistia? Sim. É um remédio político. O Congresso pode nos dar esse remédio político. Nós merecemos isso. Nós estamos aqui para dizer que a direita dá resultado. Nós estamos aqui para dizer que nós estamos do lado do povo. Nós estamos aqui para dizer que estamos olhando, estamos cuidando das famílias. E que as famílias dos presos políticos nos importam. Nós estamos aqui porque num período em que a tecnologia cresce tanto e que o Brasil pode surfar a onda da economia do crescimento, a gente não pode tolerar a falta de segurança jurídica. Estão nos afastando dos investimentos. Nós estamos aqui para dizer, e em especial, presidente Bolsonaro, que nós estamos com Jair Messias Bolsonaro. Sempre estivemos, sempre estaremos. Eu me lembro, presidente, das palavras do senhor na Academia Militar das Agulhas Negras, quando o senhor disse que ia lutar pelo Brasil e que poderia pagar com a própria vida. E isso aconteceu. Eu estava com o senhor, presidente, no hospital, quando o senhor fez a cirurgia de reversão da colostomia. E o senhor dizia: Tarcísio, é insuportável. São insuportáveis as dores. Às vezes eu tenho vontade de desistir. Mas o senhor, presidente, não desistiu. O senhor, presidente, lutou, inspirou. O senhor criou um movimento. E esse movimento está aqui hoje. É um movimento que não tem vergonha de usar o verde e amarelo. É um movimento que não tem vergonha de professar que Deus é o Senhor. É um movimento que veio para ficar. É um movimento que defende a família. É um movimento que defende a vida. E esse movimento é um movimento que vai salvar o Brasil. É um movimento que vai garantir o futuro do Brasil. E nós sempre estaremos juntos, lutando pelo verde e amarelo, lutando pela nossa independência, lutando pela nossa liberdade. Que esse mar de gente que está aqui hoje sirva de inspiração para os nossos congressistas, para que a gente possa conquistar de volta a nossa liberdade. Para que não haja censura, não haja banimento de rede, para que não haja exagero. Nós queremos a pacificação, mas a pacificação pressupõe gestos, e nós queremos ver esses gestos. E nós temos que agradecer o fato de vocês estarem aqui hoje. Nós temos que agradecer o verde e amarelo. No dia da independência, nós estamos lutando pela nossa verdadeira independência.
pela nossa verdadeira liberdade. E estamos fazendo isso do lado de vocês, do lado do nosso maior líder, Jair Messias Bolsonaro. E eu queria ouvir aí um volta Bolsonaro bem forte. Vamos lá, gente. Volta Bolsonaro!